Olá, meu querido internauta. Muito boa noite para você. Hoje é 4 de outubro de 2022, não é? Gente, é impressionante. Outubro ainda está frio. Que coisa estranha, né? Nós estamos vivendo realmente um tempo estranho. Muitas coisas estranhas têm acontecido. Mas, quando a gente eleva os olhos para os montes, não é? A gente sabe que existe um Deus maravilhoso e que tudo está no controle dele. Ele tem controle de todas as coisas. Eu sei que na segunda-feira, quando os nossos queridos brasileiros acordaram, eu sei que na segunda-feira alguns brasileiros estavam assim tristes, decepcionados, mas eu quero trazer uma palavra de reflexão para todos os nossos internautas, né? Para a nossa nação. Eu estava folheando um livro, eu recebi o livro da minha sogra, da minha falecida sogra, em 2019. É um livro de meditações diárias, chamado A Jornada. E muito interessante, eu fiquei assim muito impactada com o texto do dia 1º de outubro, que foi no sábado, ou seja, um dia, né, antes das nossas eleições. Esse texto ele tem a sua mensagem, né, a respeito do destino. E o autor que fez a mensagem, ele pegou o texto de Mateus 26, 53, 54. Nós temos hoje aqui o nosso querido Alexandre Barbosa, daqui a pouquinho eu vou dar a palavra a ele, e eu vou pedir até para depois ele comentar esse texto, né? Não só o texto bíblico de Mateus 26, 53, 54, ele vai poder falar um pouquinho, né, sobre esse texto, para depois nós entrarmos no nosso assunto. Querido internauta, o nosso assunto é sobre gangues, ok? Nós vamos falar já já, para que na nossa próxima live do dia 11 a gente entre, né, no livro Guerras Urbanas. Então, mas antes eu vou querer fazer essa reflexão mediante todo esse quadro que nós vivemos. E eu quero ler para você, querido internauta, esse texto que eu achei assim muito, muito próprio para a ocasião. Alexandre, olha só, observe o que esse texto que foi escrito antes de 2019, porque se eu recebi ele em 2019, né, ele foi editado antes, né? Então, provavelmente 2018. Olha que coisa interessante. E veja só o que é que o texto diz. Preste atenção, querido internauta. Muitas pessoas vivem conduzidas pelo acaso. Andam distraídas, se deixando levar pelos acontecimentos e sendo influenciadas, né, por eles. O nome que damos a isso é destino. E a palavra destino aqui o autor colocou entre aspas. Na ótica de Jesus, destino é algo muito diferente disso. Destino tem a ver com a convicção que temos daquilo para o qual fomos criados. Na perspectiva bíblica, destino está atrelado à nossa certeza de que a vida não é um acaso. Ou seja, né? Você não veio aqui por acaso. De que existe um Deus que é soberano e que definiu a nossa missão, a razão de ser de nossa vida desde antes da fundação do mundo. Estamos comprometidos a lutar para que o nosso destino se cumpra de conformidade com a vontade de Deus. Qual é o nosso destino? Fomos feitos para carregar a presença de Deus em nós, para expressarmos sua glória na criação. Fomos chamados
para representarmos o reino de Deus em nossa existência. Fomos feitos para... Olha só, querido internauta, ouça bem, hein? Olha, fomos feitos para destruir as obras malignas que deformam a criação de Deus. Pense em tudo que já passou, hein, meu querido internauta. Continuando o texto. Quando nos relacionarmos com Jesus, entenderemos que o nosso destino é ser portadores de sua vida e poder. Poder, não é? Esse é o seu destino. Cada um de nós tem poder para modificar alguma situação. Você foi criado para expressar o governo amoroso de Deus. Você pode viver uma vida diferente dessa, mas não pode atribuir os resultados de sua vida ao destino. Pare agora e ore assumindo pela fé o destino que Deus tem para você. Ser um filho ou filha que manifesta no mundo o caráter e a glória do seu Pai. Esse texto eu achei extremamente próprio para as vésperas da nossa eleição. E o texto, eu vou deixar para você ler, Alexandre, o texto de Mateus 26, 53, 54, tá? Eu vou deixar para você. Ele fala só ele coloca um pedaço, né? Eu acho que ele não lê todo. Ele fala: você acha que eu não posso pedir a meu pai? Mas é por aí que começa, tá bom? Então, meu querido internauta, veja bem, esse texto foi escrito talvez em 2018, 2017, não sei. E eu recebi esse livro em 2019. É muito interessante. Nós estamos falando dos tempos que estão tão diferentes. Eu queria até trocar uma ideia com você, Alexandre. Eu não me lembro de um outubro tão frio como nós estamos vivendo. Estou achando bastante estranho. Entramos num outubro frio, não é? O dia da eleição teve um sol maravilhoso, mas na segunda-feira já fez frio, né? Mudou o tempo novamente. Então, e a gente está percebendo que o tempo vai e volta, né? Tá? Mas o frio permanece, o frio tem continuado. E o inverno já terminou, já deveria ter ido embora. A primavera já iniciou, não é? Então, antes de nós entrarmos, então, no nosso assunto de gangues, né, que o nosso querido Alexandre Barbosa vai nos ajudar, eu gostaria, Alexandre, que você comentasse o que eu acabei de falar, juntando um pouquinho das eleições, não é? Bem pouco, para a gente não ser demorado, nada, né? E juntando esse texto de Mateus, né? Que ele mostra que Jesus veio para uma missão e a cumpriu totalmente, né? Então, querido Alexandre, o seu boa noite aos nossos internautas e a palavra é sua agora. Boa noite a todos, boa noite, Claire, boa noite, Dani, boa noite aos internautas, todos os que nos assistem. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Acho muito bacana. O Clube do Livro, como eu sempre falo, é um projeto do coração e é muito bom fazer parte desse projeto. O texto que você leu é muito pertinente para nós lembrarmos, por exemplo, do tratado de Jesus com seus discípulos na formação de base. Quando houve uma época em que Jesus estava deitado lá no convés, lá do barco, e estava dormindo. Então, os discípulos foram até Jesus. O que era natural, normal para todos nós, é que os discípulos foram procurar Jesus. Quando chegaram lá,
encontraram Jesus dormindo, porque eles queriam, na verdade, que Jesus estivesse atento, porque havia uma tempestade em andamento, né? E eles estavam morrendo de medo de morrerem nessa tempestade. E aí eles olharam para Jesus, tentaram dar uma dura em Jesus, disseram: mestre, está rolando uma tempestade terrível aí fora e o senhor está dormindo. Jesus poderia ter elogiado esses discípulos como qualquer outro pastor faria hoje, porque quem iria criticar alguém que foi até Jesus pedir ajuda? Ninguém. Nenhum pastor atual hoje dificilmente chegaria até Jesus, chegaria até os discípulos e os criticaria. Pelo contrário, elogiaria. Tá certo, meu filho, é isso aí, quando tiver com problema, vai até Jesus. Mas Jesus criticou os discípulos, ele disse para os discípulos assim: homens de pouca fé, né? Criticou os discípulos. Bom, o que a gente entende aí que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos? Jesus estava tentando ensinar para os discípulos que eles não deveriam ter apenas fé em Jesus, mas que eles tivessem a fé de Jesus. É diferente você ter a fé em Jesus e ter a fé de Jesus. Exato. Jesus estava dizendo assim: eu não quero que vocês, toda vez que vocês estiverem em problema, recorram a mim, mas que vocês tenham a fé que eu tenho, creiam como eu creio, como filho de Deus, e vá até o Pai. Era isso que ele estava tentando ensinar para os discípulos, para que eles tivessem uma independência? Não, mas para que eles tivessem uma maturidade para poder se relacionar com o Pai de uma forma mais íntima, né? E nesse momento tão difícil que nós temos hoje, nós ficamos chateados, sim, ficamos tristes, sim, mas confiantes em que na vontade de Deus, na vontade soberana dele. Ele sabe todas as coisas. Por isso que a gente consegue dormir em paz ainda, né? Certo. E o texto que você citou de Mateus 26, 53 a 54, Jesus, porém, reagiu: não, põe a espada de volta na bainha, quem faz uso da espada por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo chamar o meu Pai e 12 exércitos de anjos, até mais, e eu, se eu quisesse, no caso, né, viriam combater a meu favor, mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas então, até aqui, né? Exatamente. Esse pedaço que eu gostaria que, quer dizer, algumas coisas, né, Alexandre, precisam acontecer. Acontecer. Então, eu tenho certeza que muitos brasileiros estão se questionando, mas a tranquilidade que o nosso presidente passa para nós, lá no cercadinho, né, no domingo à noite, tem muito a ver. Então, nós ainda precisamos aprender muita coisa, né? Principalmente sobre fidelidade, confiança, não é? Pode continuar, Alexandre. Alexandre, sua câmera... agora voltou, sua câmera tem assumido, mas pode falar. O nosso presidente, ele tem um conhecimento que está além do nosso, né? Exato. Nosso conhecimento é ilimitado, então ele tem o controle por isso. É a mesma coisa nós entendemos no nosso relacionamento com Deus, né? Nós não temos o conhecimento que o nosso Deus tem, então por isso é melhor confiar nele. E no presidente nós estamos crendo que Deus, o nosso Deus, já deu a ele uma direção. Ele já sabe o que fazer. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, isso tudo, meu querido internauta, essa pequena introdução que nós fizemos aqui, é justamente para trazer a você, querido internauta, confiança no nosso presidente e no nosso país. E você ter confiança em você também. Olhe para você e veja a capacidade que você tem de se renovar. Nós nos renovamos a cada dia, não é?
A gente vê o processo que um rio ele tem. Aquele rio traz uma água nova, não é verdade? Ele vai correndo, então ele traz algo novo. Então, na segunda-feira, todo mundo, né, de cabeça chateada. Terça-feira é um novo dia, quarta, vamos e seguir avante. O rio continua trazendo água nova. E é isso que eu quero trazer para você, querido internauta, você tomar posse dessas águas novas que virão, e você também fazer a sua parte, porque o presidente não pode fazer tudo sozinho, não é? Então, é necessário, eu vejo assim, que foi necessário para o próprio povo amadurecer, para o próprio povo amadurecer mais e não desistir e se fortalecer ainda mais, não é? Ainda mais, e essa fidelidade ao nosso presidente permanecer, porque ele fala, ele é o único que fala da vontade de Deus e ele é o único que tem demonstrado que serve ao Deus Todo-Poderoso. Então, se Deus mandou esse presidente, é porque ele vai efetuar a vontade de Deus para o nosso país. Então, tenhamos confiança, tenhamos entusiasmo, que foi o objeto do nosso último livro. Vocês lembram, né? Da fagulha dos vencedores que nós apresentamos aqui através do nosso querido, vamos lembrar, né, do nosso querido Gilmar Dias, ele falou do entusiasmo. Então, iniciando agora o assunto desta live, Alexandre, eu assisti a esse filme que fala sobre as gangues de Nova York, né? Aliás, é um filme bastante violento, né? Muito, muito cruel mesmo. Mas ele mostra ali a formação de várias gangues dentro de Nova York, quando Nova York está sendo, né, praticamente descoberta, assim, colonizada, administrada. Então, ali, a confusão que tem entre diversos segmentos, né? Então, algumas pessoas, mais a polícia, né? A polícia que está ali, a polícia, vamos chamar de a polícia metropolitana e outro tipo de polícia que tem ali. Aí entra também, começam a entrar os partidos políticos nessa cidade. Então, é um caldeirão, né, Alexandre? Ali é um caldeirão mesmo. E eu quero também recomendar ao nosso querido internauta que assista a um filme que é uma história verídica chamado Escritores da Liberdade. É a história de uma professora que vai dar aula, né, também na periferia, né, se eu não me engano, é Nova York também, onde várias gangues se formam e elas estão dentro de uma classe escolar. É muito interessante como ela consegue transformar aqueles alunos que eram inimigos um do outro, porque cada um tinha a gangue dos latinos, tinha a gangue dos negros, tinha a gangue dos asiáticos, não é? E essa professora, através da leitura, ela consegue fazer com que eles se unam, com que eles se entendam, né? E é bastante interessante também. Então, Alexandre, eu quero passar a palavra a você, para você falar um pouco, né, da formação de gangues, falar um pouco também desse filme e de outros que você eventualmente tenha conhecido, porque a gente vê, as gangues estão sempre nas periferias, onde impera a miséria, muitas vezes, né, a pobreza, e tudo isso joga as pessoas a pertencerem a um tipo, né,
vamos dizer, de partido que venha a surgir nesses locais. Sempre tem um chefe ou alguns chefes, né, que vivem lá se debatendo, para que depois nós possamos entender o livro que nós vamos falar mesmo, Guerras Urbanas, e aí nós vamos ver o papel do militar, que vai ser algo assim muito interessante, né? Então, com a palavra, Alexandre Barbosa. O filme Gangues de Nova York, de 2002, estrelado ali pelas grandes figuras do cinema internacional, o Leonardo DiCaprio e o Liam Neeson, retrata uma situação totalmente atípica do Brasil, né? Na verdade, gangues de Nova York. Então, fala da motivação da formação de uma nova gangue através de uma infiltração ali do Leonardo DiCaprio, que teve o pai sido morto pelo rival, e aí ele se infiltra lá na gangue oposta para vingar a morte de seu pai. É claro que ali naquele filme existiam várias motivações, mas não é tão interessante porque para nós brasileiros, porque aqui a realidade é outra, né? A única coisa, Alexandre, me permite uma parte. A única coisa que eu acho assim desse filme que mostra assim a realidade é a pobreza, né? A pobreza da periferia, que realmente as pessoas a pobreza e como que ali surge então a prostituição, o roubo, né? O roubo é uma coisa natural dentro deles, né? Roubar é uma coisa natural, a prostituição é uma coisa natural entre eles. Então, o que eu comento esse filme é a degradação do ser humano, né? Quando ele é exposto e ali também entra também o assunto religião também, né? Então, a inversão de valores, né, que existe nesse filme, por isso que eu queria tanto comentar um pouco desse filme. O que a pobreza, não é, leva o ser humano à desculpa, né, de poder roubar, de poder se prostituir e inverter os valores para os quais nós fomos criados, como nós vimos nesse texto aqui que eu acabei de ler, né, que fala sobre a jornada, não é? Eu gostei muito desse texto aqui. Mas tudo bem, Alexandre, pode continuar. Então, a palavra gangue, ela vem do inglês criminoso, né? Isso que quer dizer a palavra gangue, criminoso. A gente costuma dizer que é gangues, as gangues, a usar o artigo feminino aí, no caso, né, no feminino, o artigo definido no feminino, não traduz a realidade. Gangue são criminosos, são um grupo de criminosos, na verdade. Bom, nas periferias brasileiras, né, as gangues são formadas muitas vezes nada por um pensamento, pela defesa de um pensamento político, religioso, nada disso, é mais por convívio ali com pessoas que dão dinheiro muito fácil. Os jovens e adolescentes querem ganhar dinheiro fácil, então se infiltram lá, se aprendem, né, com os gangsters da periferia. E aí se forma líderes, né, para essas gangues. Existem vários tipos de liderança dentro dessas gangues, e é claro, como você mesma falou, a desculpa é sempre a mesma, né? As gangues, elas são um pouco diferentes desses conluios mais sofisticados, como no caso Yakuza, né, máfia italiana. A máfia, por exemplo, é totalmente diferente, porque apesar de serem muito semelhantes na questão de ideal,
as gangues, elas são formadas sem estrutura, muitas vezes sem estrutura. A máfia já é diferente. A máfia já trabalha com tráfico de armas e tal. Já as gangues não. As gangues, elas têm materiais rústicos, né? Elas usam armas brancas muitas vezes, né? E até tem uma certa organização, mas nada assim tão organizado, tão estruturado, né, como as máfias e assim por diante. Tanto que no confronto com a polícia, com a PM, que é o mais comum aí no caso, eles acabam se dando mal, né? Acabam se dando mal. Então, como é que é formado nesse caso? As gangues são grupos formados por criminosos e malfeitores, né? Muitos, dentro das gangues, existem aqueles caras que são como é que se fala, os vândalos também. Eles se reúnem com o propósito de concretizar atos que fogem à lei. Então, a lei diz uma coisa, eles fazem outra, né? E não só crimes comuns, né? Os membros das gangues, eles são conhecidos por gangsters, né? Os membros, na verdade, são conhecidos por gangsters. Como eu tenho um exemplo muito clássico disso. Nós tínhamos um rapazinho, um garotinho, de 13 anos de idade, na época, 13 anos de idade. Esse rapaz, esse menino, ele era o líder da gangue. Nossa, a gente perguntou, 13 anos? como é que pode um menino de 13 anos ser reconhecido como o líder da gangue? Como é que pode? E aí a gente entendeu lá, fazendo uma pesquisa, conversando com os criminosos da localidade, e aí descobrimos que esse garoto ele era reconhecido como líder e se tornou conhecido devido ao tamanho grau de atitude cruel que ele tinha com os seus inimigos. Então, a coisa é muito séria, é muito séria. Outros são conhecidos por serem assassinos de policiais. Né? Então, para você ter uma ideia como as coisas estão sérias, né? São sérias. Acabou esse nome, né? Gangue. Hoje não se fala muito em gangue, mas ainda existem os grupos organizados ali que se juntam para fazer ações, né? Como antigamente, no caso de Dilma Rousseff, né? Dos políticos da época. O Lula, por exemplo, que participou de várias gangues, né, comunistas da época, Val Palmares, né, e outras mais aí que eu não me lembro o nome agora. Então, para se criar uma gangue, você deve ter atitude, certo? Você tem que ter atitude, você tem que ser cruel. E olha só isso. Isso fala muito também do tipo de criação que se tem em casa ou na escola, da formação de ideias que essa criança obteve aí durante toda a sua formação. É muito complicado. No estado em que nós vivemos hoje, onde se fala muito em mismo, se fala muito de viveres, é normal que haja muita gente revoltada, porque a sua imagem sumiu um pouquinho, Alexandre. A sua câmera, imagem? dá uma olhadinha na sua câmera, que ela sumiu um pouquinho. Tá. Para mim está normal. Agora você voltou. Eu também voltei. Isso, agora você... Não, sumiu outra então vez. É isso. Não é? Ela sumiu outra vez. Para mim, né? Para mim. Ah, para você. Para mim está normal. Para mim sumiu. Então a ideia de gangue é isso, né? É claro que futuramente nós vamos falar sobre a ação destas gangues, que no caso será mais propriamente dito dentro do livro
das guerras urbanas. Das guerras urbanas, isso. Então, quando a gente vê no caso, né, a gente vê no caso americano que a gente citou, né, desse filme, As Gangues de Nova York, e esse outro filme também que eu comentei com vocês, que é Escritores da Liberdade, que é a história de uma professora. Então, no caso desse filme, as gangues, eles tinham, assim, um objetivo, cada um defendia, né? Como você bem falou, eles eram não muito organizados, né? Mas cada um defendia o seu povo, o tipo de povo. Os latinos, né? Tinham uma forma de se defender, os asiáticos, os negros, então cada um tinha a sua bandeira, né? E eles viviam brigando entre eles. E essa professora consegue realmente unir. Isso que eu acho muito, muito assim próprio desse filme, porque ele coloca, sabe, que há uma solução para toda a sociedade, para todos os problemas que a sociedade tem, né? Os confrontos, eles podem ser muito bem amenizados quando entra a atenção, quando entra o amor, não é, verdadeiro, o interesse e a cultura de verdade, porque essa professora, ela pega, através da leitura, ela faz algo totalmente diferente com esses alunos, não é? Então, ela faz com que cada aluno olhe para o outro, para o seu colega, que é de outra gangue, e ela incentiva esses alunos a viverem o papel daquele personagem. Por que ele age da forma como ele age? O porquê dessa revolta, né? É muito interessante esse filme, Escritores da Liberdade. Ele vai tratar de problemas sociais muito sérios, né? Principalmente esses problemas voltados, né, para as minorias. E a mensagem é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de paz e de solução de problemas, né? De solução. Eles acabam entendendo a posição do outro, né? Porque todos eles tiveram problemas na sua criação, com a sua cultura, porque cada um tem uma cultura, e é muito interessante. Eu quero encorajar você, querido internauta, assista esse filme, Escritores da Liberdade. Mas, Alexandre, entrando então um pouquinho, porque o que resulta em guerras urbanas, que será esse o assunto, né, esse será o próximo livro que nós vamos comentar, né, na live do dia 11, por que surgem as guerras urbanas, e aí nós vamos ver o papel do militar. Então, quando a gente vê no comecinho, né, do livro, é muito interessante, porque ele fala que o militar, ele começa a sua carreira e para ele identificar um tipo, né, ainda mais um militar do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, né, das três armas, ele começa a sua carreira para que ele defenda o país, não é? Ele defende o país de qualquer inimigo. Então, ele vai ter um inimigo identificado, não é? O militar é colocado, ele começa a sua carreira nesse sentido. Agora, quando o militar, principalmente o militar, né, o policial militar nosso,
ele entra, então, nessas comunidades, a coisa fica complicada, porque quem é o inimigo dele? Não é a população, e é muito, muito difícil para esse ser humano, né, defender quem? Defender como, né? E esse livro vai trazer algo bastante interessante. Ele foi escrito pelo Anthony, o Anthony Ciceron, que ele é um estudioso, né? Ele é um doutor em história. E é muito interessante, a gente tem aqui, né, no, na orelha aqui do livro, fala dele, ele diz que ele é um doutor, né? E o seu trabalho se concentra, né? As obras dele se concentram assim, mais nessas guerras na África. Então, a luta contra o terrorismo, né? E ele vai falar sobre o papel das Forças Armadas, a conflito, sabe, a ação integral que as Forças Armadas devem exercer. É muito interessante. Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima live. Mas, Alexandre, eu gostaria que você ainda falasse para a gente, porque hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, né? E que você colocasse para o nosso internauta essas gangues realmente se formam, né? E a gente vê a falta que faz, né, o papel de uma política mesmo, uma política pública voltada, né, para essas periferias, mas algo. E eu vejo que, junto com essas políticas públicas, deveria entrar a compreensão real do papel das igrejas, né? Então, eu deveria ter essas políticas públicas necessitariam de uma compreensão, de trazer para elas e os ataques às gangues, os revoltantes lá, né? Os rebeldes acabam fazendo um trabalho um pouco mais complicado para a população do que as próprias guerras, né? Isso é a Cruz Vermelha, né, que está dizendo. Por que isso? Porque a gente lida com o fato de que eles não têm uma certa estrutura para lidar com isso. O governo, por si só, já não tem uma certa também preocupação com esse assunto, e aí a preocupação fica só apenas na segurança pública. Ou seja, quando acontece, a gente manda a polícia lá, arrebenta tudo e está tudo certo. Não é bem por aí. A segurança pública tem que fazer o seu papel, isso aí a gente sabe, né? Claro. Não estou fazendo eco aqui com a esquerda, de forma alguma, mas a segurança pública tem seu papel. Só que, assim, é necessário pensar também numa proposta, como é que eu posso dizer, não curativa, porque a curativa a gente já tem, eu digo preventiva, né? A educação. E hoje, por isso que é interessante que esses candidatos, né, do PT, do PSOL, eles têm que lavar a boca para falar da igreja, porque a igreja está fazendo um papel que eles não fazem. Aliás, a igreja está corrigindo o erro que eles cometem sempre. Enquanto eles fomentam o crime, a igreja acaba com o crime. A igreja tem um papel fundamental na sociedade, que é a recuperação de vidas e a formação de caráter. E eles não podem, eles têm que lavar a boca para falar da igreja. Essa é a realidade. Exatamente, Alexandre. E, bom, eu gostaria de irmos para as considerações finais, Alexandre. A nossa live é um pouquinho mais curta hoje, porque o objetivo é esse, preparar o nosso internauta para a live do Guerras Urbanas, né? Então, nós já explicamos na live passada que nós demoramos justamente
para entrar nesse livro justamente por causa do período de eleições. Era impossível mesmo a gente conseguir fazer o comentário desse livro, principalmente porque os nossos convidados estavam também atuando, né? Ajudando nessas eleições. Eles estavam atuando junto a alguns candidatos, então estava difícil eles estarem aqui conosco. Então, Alexandre, quando a gente volta, então, nesse livro aqui, que eu achei maravilhoso, o final dele, ele diz assim: você foi criado para expressar o governo amoroso de Deus. Se cada ser humano tivesse a consciência disso, ele ia aproveitar os seus talentos, não é? Para dar o melhor de si, para se especializar nos seus talentos, né? Por exemplo, você, Alexandre, você é jornalista, você tem o dom, não é, da oratória, não é? Eu sou terapeuta e a gente sabe perfeitamente que a comunicação é fundamental em qualquer profissão. A comunicação, como que você leva a pessoa a entender, não é, algo que você quer transmitir, seja como uma terapia, seja como uma notícia, um fato, né, que um jornalista vai passar. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Alexandre, por você estar aqui conosco hoje. Espero que você esteja conosco também na próxima live. Quero a sua visão, né? Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, não é, desse livro. E aí nós vamos comentar. Esse livro tem 4 capítulos e uma conclusão. Então, nós vamos tentar fazer o estudo, o comentário, aliás, não o estudo, mas o comentário desse livro em 2 lives, tá? E eu espero, meu querido internauta, que você goste dessa forma como nós vamos trazer esse livro para você. Alexandre, suas considerações e a sua visão do que será, né? esse período aqui das nossas lives, e você também pode dar o seu recado, né, para o nosso querido brasileiro que talvez esteja assim, um pouquinho cabisbaixo, né, com o resultado das eleições, que na minha visão, o atual presidente saiu vitorioso, sim, porque ele conseguiu eleger muitas pessoas, tanto para o Senado como para a Câmara Federal, que justamente foi o problema que ele teve no seu governo, né, durante todo esse período. Eu vejo como um vencedor, sem dúvida nenhuma. Alexandre. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade de falar aqui no Clube do Livro. E comentando sobre o assunto, eu acho um assunto pertinente para os dias atuais. Nós estamos aí às vésperas do segundo turno das eleições, muita gente falando no artigo 142, no artigo 136. Para que haja isso, é necessário que haja um cenário que aprove isso. Então, tem uma série de coisas a serem tratadas. Eu acho muito importante também parar para pensar e se colocar no lugar do militar que vai trabalhar nesse momento, que vai atuar nesse momento. É muito bom saber também o que vale a pena a gente parar para refletir sobre no que tange a mentalidade desse soldado. Esse soldado é pai, esse soldado é amigo, esse soldado ele pode estar combatendo, de repente, amigos, né? Ele, de repente, vai ter que ser obrigado a combater amigos ou até ser convocado para combater contra a sua forma de pensar. Então, vai ser muito interessante
parar para refletir sobre esse assunto. Eu agradeço muito, Alexandre, a sua participação aqui conosco. Nós falamos um pouquinho de conflitos, né? Conflitos entre pessoas, nós falamos um pouquinho de gangues, né? Por que esses conflitos surgem. E eu, sinceramente, internauta, eu espero contar com você na nossa próxima live, no comentário desse livro. Eu desejo a todos vocês uma abençoada semana, para que você reflita como é importante a sua atuação, a maneira como você se coloca diante de problemas e o fato de você entender que você é uma criatura, né? Você foi criado à imagem e semelhança do nosso Criador para refletir o amor dele, não é? A glória dele para essa sociedade. Então, eu quero que você reflita. O que é que você tem feito, né? Para que essa sociedade seja melhor? Porque crítica, gente, a gente tem demais, né? Criticar é tão fácil. Então, eu desejo que você tenha uma ótima semana, que procure tirar de tudo isso lições maravilhosas. Eu espero que o nosso povo amadureça, né? Entenda o que está acontecendo no todo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Quando nós comentamos, inclusive, de mudança de tempo, algumas coisas estão ocorrendo. Então, que você, querido internauta, tenha uma reflexão sobre o seu papel. Qual é o seu papel nessa sociedade? Ou qual é a sua contribuição para que a sociedade seja um pouco melhor, ok? Então, querido internauta, até a próxima semana, nosso canal Conservadores do Universo, e nesse programa que é o programa Clube do Livro, que é feito para você, ok? Então, até a semana. Tchau, tchau. Eu não acredito que será uma guerra que mostrará ao mundo que Jesus está para voltar. Sabem por quê? Porque quando eu vou a Mateus, capítulo 24, e preste atenção nesse versículo para você entender o ataque da Rússia sobre a Ucrânia. Mateus, capítulo 24, diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da volta de Jesus, não é isso? E também da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Jesus vai responder para eles sobre o sinal da volta de Jesus. E no verso 4 ele começa assim: tenham cuidado que ninguém os engane. Aí ele fala que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. E ele continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo falar agora? Guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, se é uma guerra do Armagedon que vai trazer a volta de Jesus como último elemento, uma guerra cósmica, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, então por que Jesus falou: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, não é o fim? Se fosse uma guerra contra Israel, uma guerra literal, aquele que determinaria o último evento do anticristo imediatamente anterior à volta de Jesus, ele falava: vocês ouvirão falar de uma grande guerra, então fiquem em alerta, porque é o fim. Jesus não falou isso. Ele falou: não se assustem com as guerras e rumores de guerras, porque não é o fim. E ele continua dizendo: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Em nenhum momento Jesus colocou uma grande guerra mundial como sendo o último sinal que marca a sua vinda. Pelo contrário, ele falou: as guerras vão acontecer ao longo da história. Nação contra nação, rumores de guerras, fome. Mas não se assustem, não é o fim. No máximo, o princípio das dores. Então, por isso que eu não posso acreditar que vai ser uma guerra final que vai trazer Jesus. E se for assim, qual é a guerra do Armagedon? Agora sim.
aqui que eu vejo o cumprimento de Ezequiel capítulo 38 em duas fases. Como eu sou pré-milenialista, ou seja, eu acredito que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e que o milênio não será necessariamente um reino de Cristo aqui na Terra, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele destruirá o ímpio com a espada que sai da sua boca. Então será revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor destruirá com o sopro da sua manifestação e com o fôlego da sua glória. Então o próprio Jesus, voltando nas nuvens do céu, vai colocar o diabo preso e vai causar o fim do reino do mal. 1000 anos depois, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e há comentaristas que pensam que a Nova Jerusalém vai descer exatamente onde está a Jerusalém atual, porque um texto de Zacarias fala que o Messias virá e ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá de um lado para o outro, abrindo um grande vale. Então há muitos comentaristas, não vou tomar tempo para explicar aqui hoje, porque o vídeo já está longo, que acreditam que a Nova Jerusalém de Apocalipse ela vai descer justamente no lugar da Jerusalém de hoje. E quando ela descer, a Bíblia fala que o diabo será solto. E ele reunirá todos os seus súditos. Provavelmente haverá uma ressurreição desses ímpios. Por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que os ímpios vão ser mortos. E se 1000 anos depois eles se ajuntam ao diabo para poder atacar a Nova Jerusalém, é porque eles ressuscitaram. Tá certo? Eles ressuscitaram. Tanto é que o Apocalipse fala que quando eles morrerem, eles receberão o dano da segunda morte. Da segunda morte. Ora, a Bíblia fala que a todos os homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Mas se o Apocalipse fala que há o dano da segunda morte, então que segunda morte seria esta que as pessoas devem temer? A segunda morte é justamente essa morte que acontece depois do milênio, quando os ímpios são ressuscitados, se juntam ao diabo numa tentativa última de tomar o acampamento dos santos, e aí descerá fogo do céu e os consumirá. E o Apocalipse chama isso de Gog e Magog. Então, para mim, esta é a explicação de Ezequiel capítulo 38. Como é que eu vejo o conflito que está acontecendo agora ali nos Balcãs? Eu vejo primeiro assim, com muita tristeza, com profunda dor por inocentes crianças que devem estar sendo mortas, famílias que estão tendo que correr dos seus lares, deixando para trás tudo, o horror de uma guerra. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, não declarou guerra a ninguém. Então a nossa geração não sabe bem o que é uma guerra. É triste, mas aqueles soldados brasileiros que já foram para o Haiti ou para situações assim de guerra, sabem como é terrível isso. Eu já estive perto de guerra. Irmãos, é algo terrível. Vamos orar muito pelos que estão sofrendo. E para mim aquele conflito ali está dentro do que Jesus falou que iria acontecer. Guerras e rumores de guerra, fomes em vários lugares, nação se levantando contra a nação. Então eu tenho uma profunda dor e um pesar pelo que está acontecendo com essas pessoas. Mas eu não fico assustado nem temorizado, sabem por quê? Porque Jesus falou, não vos assusteis. Se eu me assustar, eu não estou confiando na palavra de Jesus. Ele falou, não vos assusteis, não é o fim. A guerra do Armagedon vai ser justamente aquele evento final. Na volta de Jesus, e 1000 anos depois, na Nova Jerusalém, quando, segundo o Apocalipse, descer fogo do céu e consumir Gog e Magog, todos os aliados de Satanás, que são, em última instância, a Babilônia mística ressuscitada. É assim que eu entendo essa profecia, é assim que eu entendo essa previsão. Eu espero que o meu conteúdo aqui tenha ajudado você a entender mais esse assunto e continue estudando na palavra de Deus, tá bom?